Roteiro de Estudos 8. No roteiro de estudos de História para esta semana, você tem informações sobre as religiões da Antiguidade, no Egito e Mesopotâmia. Para responder às questões no final deste roteiro, leia o texto e assista aos vídeos. Religiões na Antiguidade. Quase todos os povos da Antiguidade desenvolvem religiões politeístas. Seus deuses podem ter diferentes nomes, funções ou grau de importância ao longo dos tempos. Em geral, as mudanças nos panteões de deuses refletem movimentos internos dos povos antigos, processos migratórios, conquistas e miscigenações. Religiões do Egito. Os egípcios eram politeístas. Você sabe o que é politeísmo? Politeísmo é um sistema religioso onde se acredita na existência de várias divindades, deuses, ou seja, há a adoração por diferentes deuses pelos fiéis adeptos de uma religião que adota essa ideia. E o monoteísmo? Monoteísmo, a crença é em apenas um único Deus, seguindo apenas uma religião. Como o sistema mais popular do planeta, as principais religiões monoteístas são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Até a unificação dos povos do Vale do Rio Nilo e o surgimento das dinastias dos faraós, há 3.000 anos antes de Cristo, existem no Egito vários grupos autônomos, com seus próprios deuses e cultos. Durante o período dinástico, até 332 a.C., os egípcios são politeístas. Os faraós são considerados personificações de deuses e os sacerdotes constituem uma casta culta e de grande poder político. O monoteísmo acontece apenas durante o reinado do faraó Amenófis IV, que muda seu nome para Akenaton, em homenagem ao deus Sol. As pirâmides e os templos são alguns dos registros da religiosidade do povo egípcio, da multiplicidade de seus deuses e do esplendor de seus cultos. Divindades egípcias. A principal divindade é o deus Sol, Ra. Ele tem vários nomes e é representado por diferentes símbolos. Aton, o disco solar. Horus, o sol nascente. Os antigos deuses locais permanecem, mas em segundo plano, e as diferentes cidades mantêm suas divindades protetoras. Várias divindades egípcias são simbolizadas por animais. Anubis, deus dos mortos, é o chacal. Hathor, deusa do amor e da alegria, é a vaca. Khnum, deus das fontes do Nilo, é o carneiro. E Sekhmet, deusa da violência e das epidemias, é a leoa. Nas últimas dinastias, difunde-se o culto a Ísis, deusa da fecundidade e da natureza, e Osíris, deus da agricultura, que ensina as leis aos homens. Religiões da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região delimitada pelos vales férteis dos rios Tigre e Eufrates, atual sul da Turquia, Síria e Iraque. Ali surgem povos e civilizações tão antigas como a do Egito. Os sumérios e os semitas, estes divididos em acádios, assírios e babilônios.
Os sumérios são os primeiros a inventar a escrita, os caracteres cuneiformes. Descobertas arqueológicas e a decifração da escrita cuneiforme têm revelado as tradições culturais e religiosas desses povos. Entre os documentos decifrados destacam-se alguns anteriores ao século XV a.C. O Código de Hammurabi, como as leis que regem a vida e propriedade dos súditos do imperador Hammurabi, de 1728 a.C. a 1686 a.C. Enuma Elis, Poema Babilônico da Criação, e a Epopeia de Gilgamesh, relato da vida do lendário soberano de Uruk, cidade suméria nas margens do rio Eufrates. Deuses sumérios. Os primitivos deuses sumérios são Anu ou An, deus céu, Enki ou Ea, que ora aparece como deus terra, ora como deus água. Enlil, deus do vento e mais tarde deus da terra. Nin-Ursag, também chamada de Ninmah ou Aruru, a senhora da montanha. A hierarquia entre esses deuses muda com o tempo. No início da civilização suméria, Anu ocupa a principal posição. Depois, o Deus Supremo passa a ser Enlil, considerado o regente da natureza, o senhor do destino e do poder dos reis. Deuses da Babilônia. Os semitas, babilônios e assírios incorporam os deuses sumérios, trocam seus nomes e altera sua hierarquia. Anu, Enki e Enlil, chamado de Bel, permanecem como deuses principais até o reinado de Hammurabi. Eles veneram Sin, o deus Lua, e Star, ou Astarte, deusa do dia e da noite, do amor e da guerra. No reinado de Hammurabi, o deus supremo passa a ser Marduk, o mesmo Enlil dos sumérios e Bel dos primeiros babilônios, porém mais poderoso. Chamado de pai dos deuses ou criador, Marduk sobrevive com o nome de Assur, deus supremo da Assíria, quando esse povo domina a Mesopotâmia. Cultos e rituais da Mesopotâmia. A relação com os deuses é marcada pela total submissão às vontades e pelo sentimento de impureza expresso nos salmos de penitência para implorar o perdão. Os deuses manifestam suas vontades através de sonhos e oráculos. Os antigos sumérios procuram obter as graças divinas por meio de sacrifícios regulares e oferendas. Cada deus tem uma festa especial. Os sumérios acreditam na vida após a morte, mas a alma não passa de uma sombra que habita as trevas de Kur, espécie de inferno. Após a leitura do texto, você pode agora assistir aos vídeos sobre a religião no Egito e na Mesopotâmia. Depois de assistir aos vídeos, responda as questões. Número 1. Qual era a principal divindade na religião egípcia e como era representado? Número 2. Qual era a posição do faraó e dos sacerdotes na religião egípcia? Número 3. De acordo com a crença dos sumérios, como os deuses se manifestavam? Número 4.
De que maneira os povos sumérios procuravam obter as graças divinas? Número 5. Numere a segunda coluna, considerando a função de cada um dos deuses citados. Na primeira coluna temos, número 1, Anu ou An, número 2, Enki ou Ea, número 3, Marduk, número 4, Osíris, número 5, Anubis, número 6, Sekhmet e número 7, Ísis. Na coluna da direita, você tem a função de cada um dos deuses, onde você deve numerar.